E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos na primeira semana de janeiro de 2025 e eu achei bem conveniente falar sobre um tema que eu tenho dado muita atenção, principalmente do último ano para cá, que é sobre o poder do ambiente. Qual o real peso que o ambiente tem na nossa vida em modular nossas atividades, os nossos hábitos, as nossas ações. Vou começar com uma frase que diz, é um provérbio espanhol: aquele que convive com lobos aprende a uivar. Aquele que convive com lobos aprende a uivar. Bom, eu acho que isso já diz muito por si. O ambiente que a gente está influencia e muito, ele não determina, realmente, mas ele tem um grande peso. E eu listei aqui 3 tópicos que podem nos ajudar a gente realmente fazer algumas alterações no nosso dia a dia, fazer alguns ajustes, para que a gente possa usar disso para facilitar bons hábitos, facilitar uma rotina mais produtiva, para que a gente se torne uma pessoa de mais alta performance. E aqui eu estudei 3 mentores que eu tenho para criar esse conteúdo, que são o Thiago Brunet, o Eslen Delanogari, que é um neurocientista fantástico, e o Joel J. Então eles são a base desse conteúdo aqui. O primeiro ponto aqui que eu coloquei é: mude o seu microambiente. E por que o microambiente? O nosso macroambiente, geralmente, é aonde a gente está exposto. É a nossa cidade, é a casa onde a gente mora, talvez a sua faculdade, então o seu trabalho. Então mudar o seu macroambiente às vezes é difícil. Você não vai conseguir sair do seu trabalho da noite pro dia só porque tem pessoas lá que fazem fofoca ou que reclamam o dia todo. Você não vai conseguir sair da sua casa, talvez de repente, repentinamente, só porque o pessoal fica ouvindo o dia inteiro notícias sobre desastre, sobre morte, enfim. Mas o seu microambiente, que são suas amizades, seu núcleo de amizades, as pessoas que você escuta talvez na internet, isso você consegue mudar. O seu quarto, para facilitar você ter bons hábitos, a sua mesa de trabalho, você ter uma garrafa de água perto, por exemplo, isso já é até genérico de falar. Você ter livros por perto, se você quer começar a ler. Então, isso de você ajustar o seu microambiente facilita muito a você criar novos bons hábitos e a você consumir conteúdos que facilitam o seu desenvolvimento. E isso já liga diretamente ao segundo ponto. E só uma frase antes de passar para o segundo ponto que eu li, foi nesse livro aqui, acho que do Thiago Brunet, Descubra o Seu Destino. O ambiente ao qual você foi exposto pode frear ou acelerar o seu processo de desenvolvimento. As pessoas que você tem à sua volta, ou elas aceleram, ou elas te ajudam a caminhar em frente, a ir mais rápido, a se expor a novos conteúdos, a estudar, enfim, a se desenvolver, ou elas freiam, ou elas podem chegar em você e falar: cara, é bobagem, deixa disso. Sexta-noite você vai estudar? Larga a mão, vamos um barzinho. Então, isso determina muito para que caminho você está seguindo. E a gente saber disso logo no começo do ano, para quem listou as metas, ajuda bastante. O segundo ponto: filtre o que você consome e os seus ambientes. Liga um pouco com o primeiro ponto, mas aqui já muda um pouquinho, porque fala sobre o que você está escutando, o que você está trazendo para dentro do seu coração. Então, assim, o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles estão muito ligados ao que a gente escuta e ao que a gente assiste. Então, os conteúdos que você assiste na televisão, no YouTube, no Instagram, se você fica scrollando lá seu feed e passa, sei lá, você acha que passou 10, 15 minutos, você vê, já tá 1 hora lá passando Reels, aleatório. Então, tudo isso que você vai consumindo, você vai trazendo para dentro de si, seja com os amigos que você tá, que só falam de coisas que não vão levar a gente para frente, que não são papos de evolução, sabe? Seja no seu trabalho, naquela rodinha que você se propõe a estar. Então, assim, a gente filtrar o que está entrando na nossa mente, no nosso subconsciente, influencia diretamente, porque é o que eu disse há um pouco. O que a gente escuta, o que a gente visualiza, o que a gente assiste, determina os nossos pensamentos, que a gente vai construir ao longo da vida, e os nossos sentimentos. Isso é fatal. Às vezes a gente tá no meio de pessoas que tem boa energia, a gente sente bem, a gente sente para cima, positivo,
confiante de que as coisas vão dar certo, que vão melhorar. Se você está num ambiente que pessoas só reclamam, só falam de escassez, só falam de desgraça, só notícia ruim e tal, já te joga para baixo. Então, você modular o seu ambiente, você selecionar, filtrar realmente, isso aqui está sendo bom para mim ou não, essas autoanálises são fundamentais. E para o terceiro ponto, esteja nas mesas às quais você seja o menor. E aqui eu quero que vocês entendam o que eu quero dizer com menor. Não é que você está abaixo dessas pessoas, não. Todos somos iguais, mas elas já estão num nível à frente, elas já sabem de coisas que você ainda não sabe, elas praticam coisas que você ainda não pratica, elas foram expostas a realidades nas quais você ainda não foi exposto. Então, é difícil a gente, vou dar um exemplo, uma pessoa que tem um salário mínimo, que não fez uma faculdade ainda, que não tem muitos conteúdos. Ela está no processo de desenvolvimento, mas dificilmente ela vai conseguir ter amizade com um empresário milionário. Os papos não vão bater, entende? Não vai ter uma conexão ali de troca, nem para outra pessoa, nem para você. Vai ser papo muito diferente. Então, talvez você conseguir ter acesso a essas mesas nesse momento, nesse primeiro momento de início, de construção, assim como eu estou, é um pouco mais complicado. E aí, como a gente faz isso? A gente consegue ter mentores virtuais, mentores da internet, a gente consegue... E como isso? Vendo vídeos, escutando podcasts, participando de cursos, imersões, e tem várias hoje em dia, várias boas. É só você saber realmente filtrar quem hoje em dia está pregando conteúdo e consome, quem é coerente com aquilo que faz, fala e pratica, e quem só fala por falar e tá aí pregando uma coisa, mas não vive isso. Então você tá nesses meios, e aí o digital hoje em dia é uma grande porta para isso. Lotar de podcast bom, o podcast que eu escuto, Os Sócios, o Café com Destino, enfim, Como Você Fez Isso, do Caio Carneiro, tem muito podcast bom que ajuda a gente quase a gente estar no meio daquela mesa, quase a gente está envolvido com aquelas pessoas. Então, você ter esses mentores indiretos que fala, talvez seja o melhor caminho nesse momento. Você vai evitar aquelas amizades que você sabe que não estão indo para o mesmo destino que você. Não é que você vai ignorá-las, não é que você vai deixar de ser amigo, mas você não vai ter aquela frequência de contato que você tinha antigamente. Você não vai abrir seus planos, seus sonhos, suas ideias. Você não vai abrir seu coração muitas vezes para quem não vai estar no seu futuro com você. Não bate mais as ideias. Às vezes a gente, lá atrás, há 5, 10 anos atrás, era muito amigo, era muito próximo, mas hoje em dia, cada um está caminhando para uma direção e está tudo bem. Cada um tem o seu sonho, o seu destino, não tem certo e errado nessa história. É realmente processo de cada um. O conselho final que eu dou para vocês se coloquem em uma posição desconfortável. A gente cresce no desconforto. O Bernardinho fala isso, aos campeões do desconforto. E isso é uma analogia muito fácil de você ver nos atletas. O atleta treina o ano inteiro para ter um dia de glória ali, talvez, ou às vezes nem isso, às vezes até perde na final. E não consegue a medalha, a tão sonhada. Mas qual que é o segredo, eu acho? E isso eu entendi muito recentemente. A gente tem que achar graça e valorizar o processo. Entender que a vida não é uma corrida curta, mas sim uma maratona. Então, são pequenos passos, são pequenas alterações que a gente vai fazer no dia a dia, que no curto prazo, nos 6 meses, a gente não vê nada grandioso, nenhuma mudança que seja nítida. Mas se a gente for nesse processo de refinamento e de se aperfeiçoar, com o tempo, com o passar de 1 ano, 2 anos, a gente vai olhar para trás e não vai nem se reconhecer. E o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, pense nisso. Pequenas modificações que hoje não parecem ter tanto valor, mas com o passar do tempo tornam-se relevantes. Mude seus ambientes, mude o meio, porque isso vai mudar seus pensamentos e isso vai gerar realmente um desconforto no sentido bom, de você abrir para uma nova realidade, algo que você não enxergava até então como possível, mas que hoje você vê que é um horizonte totalmente diferente. Você começa a enxergar coisas que você fala, cara, é possível, é pra mim também.
Não é fácil, não é rápido, mas é um processo e com o decorrer do processo, eu vou conquistando esses meus objetivos. Tá certo, pessoal? Para quem ficou até aqui, meu muito obrigado. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, se possível, eu vou agradecer bastante. Excelente ano de 2025 a todos. Abraço, até mais.